seja aluno. O líder, o coordenador, o professor deve ser aluno. Tem uma frase aí, um jargão batido já, inclusive, mas que funciona demais. Aquele que não se senta para aprender, não é capaz de se levantar para ensinar. É mais ou menos isso. E no contexto cristão, os líderes são aqueles que decidem ou que dedicam tempo, dedicam força para estudar, para pensar profundamente em situações, em questões, em maneiras de como liderar melhor. Você só vai encontrar as melhores opções, situações e circunstâncias. Você só vai encontrar, enquanto líder, professor, coordenador, pastor, encontrar a solução para alguns problemas se você se dedicar, se você estudar, se você buscar a face de Cristo. Segunda qualidade, seja um aluno contínuo. Não pare de aprender nunca. A maioria dos grandes líderes, se você olhar para a história, a maioria dos grandes líderes, eles também foram estudiosos. Vamos olhar para a nossa seara? Vamos lá? Lutero, Calvino, John Wesley, quem mais? Jonathan Edwards, tá? Mais próximo, uma realidade, por exemplo, a assembleana no Brasil, Daniel Berg, Gunnar Wingre, e outros tantos, mais agora recente, poderíamos citar grandes homens que têm pensado. Os maiores líderes da história foram estudiosos, nunca pararam de aprender. Faz sentido que as pessoas sejam atraídas por aqueles que sabem que estão falando por causa do seu estudo profundo da palavra de Deus. Presta atenção aqui. Você sabe por quê? Que os alunos que vão até a sua sala continuam indo? Porque percebem que você se prepara, que você estuda, que você se dedica, que você é um ótimo estudante para poder ensinar. É muito bom você acompanhar homens e mulheres que você sabe que são profundos na palavra porque estudam, porque se dedicam. Nós somos atraídos por essas pessoas, por esses mestres memoráveis. Da mesma forma, uma agenda que foi cuidadosamente pensada, não apenas do ponto de vista que dará resultados pragmáticos. Eu vou fazer isso para aumentar o número. Vou fazer isso para as pessoas gostarem de mim. Não. Quando eu organizo uma agenda, quando eu faço um planejamento, quando eu preparo uma lição, uma disciplina, um mês, um trimestre, é sempre com o intuito de que o meu alvo, o meu objetivo seja alcançado. E qual seria o meu objetivo? Falamos isso em outras lives aí. É que os alunos glorifiquem a Deus, é que os alunos louvem a glória de Deus, é que os alunos percebam a graça de Deus sobre a vida deles e eles vivam uma vida de acordo com os princípios do Evangelho. Mas também, do ponto de vista de implicações teológicas, do ponto de vista de equilíbrio teológico e bíblico geral. Ou seja, é importante buscarmos números. Temos mais alunos do que ontem. Amanhã teremos mais do que hoje. Isso é legal, mas não é o foco principal. Louvar a glória de Deus e levar os seus alunos a glorificarem a Deus. Isso é excelente. Isso funciona. Mas, quando a gente traz algo sólido, teológico, bíblico, um equilíbrio, as pessoas tendem a se envolver ainda mais. A tornar mais frequente a sua participação. Claro que nem sempre isso vai acontecer, mas eu preciso viver dessa forma. Os cristãos, eles devem procurar não só líderes que podem impor a sua própria agenda, homens que querem, por fim da força, fazer com que as pessoas estejam presentes, mas por aqueles que conhecem e podem pressionar a agenda de Deus, por assim dizer.
A gente tem uma agenda, tem um planejamento, mas o que deve nos direcionar é o que Deus diz a partir da nossa vida. Primeira característica, ótima qualidade de um líder, coordenador, pastor, professor de escola bíblica excelente, é ser visionário. Olha lá na frente, com amplitude. Segundo, seja um aluno sempre, contínuo, nunca pare. Terceiro, o líder como influenciador. Um líder como influenciador. Falando sobre o líder como aluno, rapidinho, o nosso Senhor Jesus, quando quer ensinar os seus discípulos, ele senta a criança no colo e fala, ei, quem não aprender, quem não viver como as criancinhas, não vai para muito longe, não. Não vai chegar ao seu objetivo, não. Não herdará o reino dos céus. Ou seja, líder, aprendam constantemente. O terceiro um líder, o professor, o coordenador, deve ser um influenciador. Ou seja, alguém que influencia outras pessoas, obviamente, para fazer o que é positivo, para fazer o que é bíblico, para levar ao caminho reto. Porque eu sei, e já ministrei isso em outros momentos, o líder é aquele que influencia, independente da situação, para o bem ou para o mal. Esse é líder. Vou dar aqui alguns exemplos. Hitler influenciou uma multidão para fazer o mal. Ele é líder. Ele é líder. Ou foi um líder. Sei lá, Mahatma Gandhi, Jesus Cristo de Nazaré. Todos eles são líderes, porque influenciaram pessoas para o bem ou para o mal. Mas você que é professor de escola bíblica tem a obrigação de levar o bem para as pessoas, liderar os outros sempre a fazerem a partir da Bíblia Sagrada, o seu comportamento como professor e o comportamento dos seus alunos devem ser pautados no Evangelho. As atitudes tomadas devem ser pautadas no Evangelho. Nós precisamos persuadi-los a fazer aquilo que a Bíblia orienta que nós façamos. Nós podemos persuadir com mais eficácia, claro, depois que eu reflito cuidadosamente a palavra, diante de Deus em oração, sobre o que essas pessoas precisam exatamente, e a partir daí oferecer a transformação, ou atitudes que levam à transformação. Presta atenção. Eu estou falando de qualidades, mas antes, em outras lives anteriores, eu já falei sobre buscar a presença de Deus em oração, estudar continuamente a lição, conhecer o seu aluno ou seu público, a sua sala de aula, sabendo quem é quem, para que a partir desse conhecimento você busque saída na Bíblia para orientar cada uma dessas pessoas. Percebe? Praticar a persuasão ou a influência e aprender de Deus sobre o que os outros precisam é fundamental para que você seja um professor excelente. O investimento pessoal na vida de outras pessoas, nós falamos isso constantemente lá no módulo Discipulado Memorável, vai aumentar a influência na vida de cada uma delas. Como é que eu vou influenciar alguém se eu não tenho preocupação, se eu não tenho contato, se a minha vida é só em sala de aula, só naquele momento? Não dá. Quanto mais próximo eu estou dos meus alunos, mais será a minha influência. Alguns líderes, eles se concentram principalmente em influenciar aqueles que estão profundamente envolvidos no relacionamento e dependem deles para influenciar os outros. Eu preciso estar próximo. Eu preciso estar do lado. Eu preciso estar junto dessas pessoas para que elas sejam influenciadas e influenciadoras. Outras pessoas serão influenciadas não por você diretamente, mas por aqueles que você influencia. Percebe isso? Que legal, né? Vê Jesus. Jesus influenciou alguns para influenciar outros. Jesus ganhou Paulo, que ganhou Timóteo, que ganhou Tito. Paulo ganhou Timóteo, ganhou Tito, e fala assim, ensina
Tudo aquilo que vocês aprenderam, ensina para homens piedosos. Repassam os ensinamentos, influenciam essas pessoas. Entende? Professores precisam influenciar.